Vamos falar um pouquinho sobre a justiça dentro do tarô. Como arcano pessoal, temos aqui essa cartinha do tarô Panorama, tá? Da justiça. E vamos falar um pouquinho para entender um pouco como que uma pessoa que carrega a energia da justiça como arcano pessoal vai e como isso vai se refletir na vida dela, tá? A gente vai analisar alguns pontos positivos e negativos dessa carta para entender um pouquinho, para estudar um pouquinho de tarot também, conhecer um pouquinho sobre essa carta, conhecer um pouquinho sobre as pessoas com a justiça e conhecer um pouquinho todo esse universo do tarot. Se você ainda não me conhece, meu nome é Renan Motti, sou tarólogo. Se você me conhece, também sou, tá? Sou o mesmo também. Mas me segue lá no Instagram para você me conhecer um pouquinho melhor. Lá eu ponho muito mais a cara na frente das câmeras, a gente conversa muito mais, tá? De vez em quando eu dou as caras aqui no YouTube, mas o conteúdo mesmo é lá, certo? Gente, só um detalhe aqui, a justiça, eu estou considerando ela como número 11 por conta da escola inglesa de tarô, que é a minha linha de estudo, tá? Se você fez a sua conta de arcano pessoal e deu o número 8 e você acha que é justiça, tudo bem. Vem assistir o vídeo, vem aprender sobre a justiça. Só que depois eu recomendo que você assista 2 vídeos no meu canal. Um é sobre a força, que é o número 8, que deve estar por aqui, ou você procura, se eu lembrar eu coloco aqui. Enfim, gente. Ou o vídeo inicial dessa série de vídeos que eu explico o que é o arcano pessoal, como fazer o cálculo do seu, e eu explico essa questão do número 8 com o número 11, tá? Inclusive, aos tarólogos, ou quem quer se aprofundar no tarô, tem um vídeo completo explicando as diferenças entre o 8 e o 11 da justiça, tá? Com a questão da escola inglesa e francesa. Mas vamos lá, vamos falar sobre a justiça então. Pontos positivos de uma pessoa que carrega essa energia como arcano pessoal. O primeiro deles não podia ser diferente, é uma pessoa justa. Claro, né? Pessoa que tem a justiça, se não for justa, pelo amor de Deus. Se você carrega a justiça como arcano pessoal e você percebe que não está sendo justo na sua vida, toma cuidado, é uma coisa para se corrigir. Justiça, uma pessoa ética, uma pessoa que preza pela ética, uma pessoa honesta, sabe? Então são pessoas que tendem a ser pessoas mais confiáveis, quem carrega o 11 como arcano pessoal, né? O número da justiça aqui, tá? Uma outra questão bem interessante é a questão que eles são muito analíticos. Eles sabem pegar um cenário, seja real, seja hipotético, e analisar tudo certinho. Eles conseguem ponderar as coisas, equilibrar as coisas, pesar uma coisa com a outra. Essa balancinha da justiça mostra muito como a mente de uma pessoa com arcano pessoal na justiça funciona. Não, essa pessoa fez isso de errado. Mas tem que levar em consideração isso. Mas tem aquele outro ponto. Mas ele fez assim também. Mas ele falou tal coisa. E ele vai ponderando tudo isso nas balancinhas, analisando tudo, equilibrando tudo, tá? Para tentar achar uma solução, para tentar achar um ponto de justiça ali. Nesse sentido, geralmente uma pessoa que tem a justiça, principalmente, né, trabalhando positivamente ali com as qualidades, é uma pessoa imparcial. Ela não vai levar em consideração nessa balança o quê? Mas a pessoa é bonita. Não. Mas é meu amigo. Não. Tô nem aí. Eu vou ver o que fulano fez, o que fulano fez e vamos ver. Como um júri mesmo, assim, né? Então, uma pessoa imparcial, uma pessoa que sabe analisar criticamente uma situação ali para chegar num resultado. Assim, ela é boa com lógica, também é boa com logística, ela é boa com burocracia, tá? Essas áreas de conhecimento, a lógica, a logística, a burocracia, legislação, tudo isso está associado com pessoas do arcano pessoal da justiça. Geralmente elas têm uma facilidade inata em relação a essas áreas, tá? E o último ponto, muito importante também dos pontos positivos, é uma pessoa que sabe arcar com as consequências. Isso é muito importante, porque hoje em dia o que não falta é gente que peca na autorresponsabilidade, sabe? Faz uma coisa de errado, e aí quando a conta vem, não, mas não é assim, mas vocês não me entendem, mas é isso, mas fica cheio de mimimi, de desculpinha para maquiar aquele erro que ela cometeu. E a justiça não, uma pessoa que tem a justiça, ela assume, ela sabe, não, eu realmente fiz isso, agora eu mereço ser punido, tá tudo certo, né? Então, é uma pessoa que se autorresponsabiliza, que ele assume as consequências das próprias decisões. Muito importante isso na vida também, tá? Então, vamos supor, tentei alguma coisa, estou correndo um risco com isso. Nem que seja assim, um investimento. Tô correndo um risco. Beleza, eu assumo as consequências. Eu assumo os riscos. Deu certo? Maravilha, foi justo, consegui. Deu errado? Tudo bem, eu assumo os prejuízos, né? Isso é uma pessoa que tem um arcano da justiça. Muito bom. Agora vamos ver um pouquinho o que não é tão bom assim. Vamos ver um pouquinho dos lados negativos. A começar pelo
A justiça, geralmente, ela não leva muito em consideração o lado emocional. Por exemplo, vamos pesar na balança. Tá analisando uma situação. Ó, fulano falou tal coisa ali e machucou outra pessoa, mas aconteceu isso antes, mas aconteceu aquilo. Aí tem uma situação. Ah, o fulano falou aquilo, mas ele estava numa situação muito difícil, porque ele perdeu um parente, ou porque ele estava num estado extremo de estresse, ou estava inseguro. Não tô nem aí. A justiça não leva em consideração. Ah, a pessoa estava no estado muito triste, estava num luto. Não, não importa. Ela agiu errado, vai pagar pelo errado que ela fez. Ela está, desculpa a palavra, cagando pro lado emocional. Tá nem aí. Não leva em consideração, basicamente. Então, isso é um lado negativo, tá? Tem que ser trabalhado. E também não é 100%, né? Cada pessoa vai ter o seu ponto ali. Mas, geralmente, é uma pessoa que desconsidera o lado emocional. Tipo assim, a pessoa fez alguma coisa errada. Vai chegar para uma pessoa que tem a justiça como marcando a pessoa e falar: ah, mas você não entende, eu estava carente, eu estava inseguro, eu estava ansioso, eu estava depressivo, eu estava cansado, eu estava estressado. A justiça vai falar o quê? Daí, você fez errado. Eu não quero saber como é que você estava. Tanto faz, né? Então esse é o pensamento da justiça, ou seja, frio. É um pensamento frio. Geralmente uma pessoa que tem certa frieza, uma pessoa que não tem misericórdia. Olha que interessante, tem um ponto legal aqui. Se você olhar a roupa dela, é toda vermelha, né? E o tarô do Rider-Waite, para quem não sabe, gente, ele foi feito seguindo muitas coisas da Golden Dawn, que é uma escola iniciática, né, de uma ordem esotérica, que o Waite e a Smith, né, o Edward Waite e a Pamela Smith, que são os criadores do Rider-Waite, ou do Waite-Smith, eles eram iniciados na Golden Dawn. Então tem muito simbolismo da Golden Dawn presente nas cartas do tarô. E um deles é a cor vermelha, que representa o rigor, e a cor branca, que representa a misericórdia. Então o mago, por exemplo, está de branco e vermelho, sabe? É uma mistura das cores, né? E você vai ver isso em muitas cartas, assim, sabe? O 2 de espadas, que é branco, o imperador, que é vermelho, etc. E a justiça, ela é só vermelha, ou seja, não tem misericórdia. Tem só rigor, tá? Isso é muito importante também de levar em consideração. Então, falta misericórdia, falta piedade no arcano da justiça, né? Numa pessoa que tem um arcano da justiça como arcano pessoal. Uma outra questão é que não é uma pessoa assim que ela não vai levar em consideração o sentimento dos outros somente, ou vai ser muito crítica com os outros. Ela também é consigo mesma, ou seja, uma autocrítica muito severa, às vezes uma autopunição. Por exemplo, você está num momento ali de extremo estresse na sua vida. Está muito estressado, muito problema, está uma carga muito grande nas suas costas e tal, e você vai lá e faz uma besteira. Nem que seja pequena, mas é uma besteira. Você não vai levar em consideração, tipo assim, cara, eu estava num mau momento, eu estava muito estressado, perdi as estribeiras, errei, tudo bem, mas vida que segue, aconteceu, eu estava estressado. Não. Você vai desconsiderar o eu estava estressado. Você vai falar, cara, eu fiz uma coisa errada e eu mereço ser punido por isso. Então você não leva em consideração o estado que você estava. Você não é humano nesse sentido, assim, de compreender os sentimentos do outro ser humano ou até mesmo os seus próprios. Não, eu estava errado, acabou. Então você às vezes é muito autopunitivo, você às vezes pega muito pesado com você mesmo quando você é um arcano da justiça, tá? Cuidado com isso, não é saudável para você. Uma outra questão você pode ser uma pessoa que julga demais o outro. A justiça, ela olha para alguma coisa e fala, não, ali tá errado, ó. E, gente do céu, isso daqui é demais. Todo mundo faz um pouquinho disso, tá? Mas tem gente que é demais. Tipo, você vai numa pracinha brincar com seu filho. Brinquedo de pá. Aí você vê um pai com o celular na mão, você fala, olha lá. O filho aqui do lado, a coisa mais importante do mundo para ele, e o pai mexendo no celular. Vai que passa um cara estranho e pega o filho e tudo mais, vai falar um monte de coisa, né? E de repente é um pai super presente, que ama essa criança, que cuida super bem, às vezes um pai melhor que você. Só que naquele momento ele pegou o celular, às vezes tá respondendo alguém, tá notícia da mãe dele que tá internada, vai saber. Ou você vê um cara no trânsito correndo, assim, passando todo mundo, você fala, nossa senhora, que responsabilidade, pode causar um acidente e tal. Às vezes tá com uma mulher parindo ali no carro, tem que chegar no hospital para salvar a vida do filho dele, da mulher dele, e você não sabe. Então a gente julga, todo mundo julga, mas a justiça, gente do céu, ela julga demais, assim, existe um certo moralismo ali, como no Hierofante, né, ou no Papa também. Uma outra questão também é a dificuldade em perdoar. Se você erra com uma pessoa que tem o arcano da justiça, ela vai ser severa, assim, sabe? Não, você errou comigo e tal.
Então, por ela não ter tanta maturidade emocional, tanto autoconhecimento da questão emocional, não se conhecer profundamente em relação aos seus próprios sentimentos, ela vai ter muita dificuldade de perdoar. Ela não vai ter essa facilidade do tipo, não, aconteceu, relaxa, agora é outra história e tal. Não, ela vai ficar martelando aquilo o tempo todo, tá? E por último, também tem muito a ver com isso tudo, é a questão do bloqueio emocional, do bloqueio afetivo. É difícil você entrar no coração de uma pessoa que tem a justiça como arcano pessoal. É uma pessoa que não vai nem demonstrar os sentimentos e nem realmente se abrir a esses sentimentos com muita facilidade. Nós temos algumas cartas que são muito emotivas, né? Mas a justiça, ela tem muita dificuldade de se conectar com isso. Para ela, tudo é razão, tudo é logística. É aquela pessoa que fala assim: ah, eu quero casar. Ah, você tá apaixonado? Não, porque eu quero ter uma mulher em casa. Eu quero criar uma família, ter uma rotina. É isso. Então ele não tá sonhando com um grande amor, ele tá sonhando com algo que é conveniente para ele e para os outros. Tá tudo bem, é um acordo, sabe? É claro que eu tô falando assim, de maneira extrema, né? Nem todo mundo é assim no Arcano da Justiça, obviamente, mas é uma coisa a ser trabalhada, sabe? Um pouco mais de humanidade, um pouco mais de pessoalidade, de campo emocional presente na vida, vai ajudar bastante quem é arcano pessoal de justiça, tá? Bom, meus queridos e minhas queridas, é isso sobre esse nosso querido arcano aqui da justiça, tá? Não esqueça de assistir os vídeos recomendados aqui, tá? O vídeo inicial dessa série, onde eu explico o que é o arcano pessoal, falo sobre essa treta toda do 8 com o 11. O arcano da força também vai ser muito interessante para você assistir. E lembrando que tudo que eu falei aqui da justiça é sobre ela no contexto do arcano pessoal. Se você quer conhecer mais sobre esse arcano e sobre todos os outros, tem um curso de R$19 aqui na descrição, um cursinho de arcanos maiores somente, tá? Um curso bem baratinho, bem curtinho também, mas muito legal, com bastante profundidade. Ideal para quem está começando, mas também elogiado já por vários outros tarólogos também que já fizeram o curso, tarólogos com anos de caminhada aí, que me elogiaram em relação a esse conteúdo. Gente, essa questão de aprender tarô ou aprender qualquer outra coisa, é uma questão de você sintonizar com a didática do professor. Se você sente que conseguiu aprender alguma coisa aqui nesse vídeo, se você sente que o jeito que eu me comunico se conecta com a forma que você compreende, é isso, tá? Não existe professores melhores ou piores, existem sintonias, né? Formas de se entender e de se ensinar. Então, se você quiser dar um votinho de confiança, o link tá aqui, só clicar e chega lá por R$19, que a gente se vê na nossa área de membros lá, de alunos, beleza? Então é isso, até o vídeo da semana que vem. Não esquece de deixar o like, o comentário e se inscrever no canal também para não perder os próximos, beleza? Valeu!